Paz do Senhor, meus irmãos, beleza? Pois é, meus queridos e amados irmãos e ouvintes do canal aí, estamos aqui na Bahia, né? Sul da Bahia, aqui está a direção do caminhão. Mas eu vou gravar nesse momento um vídeo para vocês aqui, lá no 2 Coríntios, versículo 3, né? No capítulo 3, nós vamos ler o capítulo e vamos começar aqui, narrar o que Deus quer, o que nós somos, o que Deus quer com a gente, né? Porque ele está falando aqui, né? O caráter e os frutos do ministério de Paulo. Quer dizer, Paulo está falando aqui. Eu vou contar para vocês aqui. Vamos ler aqui no capítulo 2, versículo 14. Depois nós entramos aqui no 3, que diz assim aí: o caráter e os frutos do ministério de Paulo. Versículo 14, que diz aqui aí: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salva e nos que se perdem. Para este, certamente o cheiro de morte para morte, mas para aqueles, cheiro de vida para vida. E para estas coisas que é idôneo, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo como sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Tá vendo? Nós falamos de Cristo, isso é Paulo dizendo, com sinceridade. E como de Deus na presença de Deus. Aqui é o caráter que Paulo está dando para nós, né? Que vem de Deus. Está dizendo aqui, ó. É o capítulo 3 já, que está dizendo aí: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Então a pergunta, aí já está dizendo: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecido e lida por todos os homens. É que nós aprendemos que nós já somos uma carta, né, de Deus, que ele está mandando para Paulo distribuir com as suas palavras. Aí versículo 2 que diz aí, esse foi o 2, né? Agora o 3: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábua de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Tá vendo? Não, nós não somos escritos de coisa falsificada, não. Nós somos escritos na tábua do coração. Paulo está dizendo que nós somos dele, estamos na presença dele, todo instante e toda hora, que nós somos carta viva, que Paulo está dizendo, do Senhor. Você viu aí, né? E aí, versículo 4: e por Cristo que temo e é por Cristo que temos tal confirmação em Deus. É por Cristo que nós temos
confirmação em Deus, tá vendo? Se não fosse o Senhor Jesus Cristo. Não porque sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Claro, vem de Deus, né? A nossa capacidade vem de Deus, que Deus deu a nós. E Paulo está falando tudo isso, né? Vão entendendo aí, você está entendendo? Diga amém. Capacidade vem de Deus, que Paulo está trazendo para o povo, né? Para o povo compreender o que é que Deus faz na minha e na tua vida. Aqui, versículo 5. Não que sejamos capazes por nós, né, de pensar alguma coisa como de nós mesmo, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aí versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, tá vendo? Não por letra, porque a letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica. Amém? Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letra em pedra, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, porque causa da glória dos seus rostos, a qual era transitória, tá vendo? A glória, porque ele tinha muita glória de Deus, né? E era transitória. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece, tá vendo? O que mais permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, tá vendo? Vai compreender aí, vamos compreender, né? Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Quer dizer, no falar nós usamos com muita ousadia. Então somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os olhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Está vendo que Moisés brilhava, né? Que era servo do Senhor. Aqui, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Tá vendo? Quando se converter ao Senhor, o véu se tirará. Como é que a gente entende isso, né? Porque o véu cobre qualquer coisa, né? Qualquer face, né? Você vê que antigamente a mulher usava o véu para cobrir. Mas depois que vocês se converterem
ao Senhor. O véu tira lá, meu irmão, porque o Senhor é grande e Ele que está no domínio de todas as coisas. Não tem nada de estar encobrindo, não, porque o Senhor é reto, o Senhor é santo e verdadeiro. Não tem nada de estar cobrindo, não. Qualquer, vamos dizer assim, qualquer safadeza, impureza, não. Porque você se converter ao Senhor, tá limpo. Não tem mais sujeira, não. Né? Eu já gravei um vídeo uma vez falando sobre o mar, porque o mar não aceita essa sujeira. Lá dentro dele ele joga tudo para fora. Ali é santo, é a obra do Senhor, mesmo assim é na nossa vida espiritual, entendeu? Aí não vai ter mais nada não, é jogado fora. Você tá limpo, não tem negócio de estar encobrindo seu rosto não. Como está dizendo aqui, ó, no versículo 16 do capítulo 3, 2 Coríntios, que está dizendo aí. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Tem que tirar mesmo, porque a palavra de Deus é poderosa. Não tem esse negócio de estar cobrindo seu rosto não, porque Deus, quando manda, Ele garante. Você viu a ousadia de Jonas, né? A impureza de Jonas, né? Que o Senhor mandou ele para Nínive e ele foi para Tarso, desobedeceu a ordem do Pai eterno, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você viu o que foi que aconteceu, né? Que aquele barco, o navio ia se afundeando, os marinheiros foram jogando tudo, as fazendas dentro do mar, para o mar se aquietar e o mar não se aquietava. Aí quando fizeram aquela prece, aí subiu para Jonas. Jonas estava dormindo lá no porão do navio. Chamaram ele. Ele disse, não, a culpa está em mim, que eu desobedeci ao Senhor, nosso Deus. Me joga dentro d'água. Jogaram ele dentro do mar, o mar se fez bonança. E lá dentro do mar você sabe das histórias muito bem, que está no livro dele. Aí o peixe engoliu, o maior peixe do mar engoliu ele. Qual é? A baleia. E ele passou 3 dias lá dentro do ventre do peixe. Orou a Deus. E o nosso Deus ouviu a sua oração. E a baleia vomitou ele na beira da praia. E ele foi para lá, para Nínive, pegar a palavra do Senhor, que fez os céus e a terra, e mais de 120 mil pessoas que não sabia discernir o que era a sua mão direita e a sua mão esquerda. Tem problema aqui. Amém, meus irmãos? Então, eu vou gravando aqui para ver como é que vai ficar, né? Deu um problemazinho aqui. Estou esperando para ver se ele volta de novo aqui. Não sei o que foi que deu. Esse negócio tá ruim.